No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, o amado Dr. João Batista Carvalho, um dos nomes mais respeitados da medicina brasileira, faleceu aos 85 anos. Ele nasceu em uma vila pequena de Vale Verde, no sertão do Maranhão, onde aprendeu a valorizar a vida, a carência e a força da união familiar. Seu pai era um humilde médico de posto, que sempre ensinou a ele a importância da dignidade em cada paciente, independentemente do seu estado social. Ele estudou na Escola de Medicina da Universidade Federal do Pará e, logo após sua formatura, foi para o interior do estado, onde passou décadas dedicando-se à saúde pública, tornando-se conhecido por toda a região como médico do povo. Seu legado é de muitos homens, mulheres e crianças sanadas, graças ao seu amor inatacto pela medicina e sua fé implacável em Deus. Em 2001, foi agraciado com a Ordem do Mérito Cultural por 40 anos de atuação como médico no interior amazônico. Seu nome também está consagrado na história da medicina brasileira pelo desenvolvimento de técnicas inovadoras em cirurgia cardíaca, e em 2010 foi homenageado com a Medalha de Ouro do Ministério da Saúde. Por anos, ele também foi o grande responsável pela formação de gerações de médicos no interior da Amazônia, tendo sido diretor do Centro de Ensino Médio da região metropolitana durante quase 3 décadas. Por seu trabalho exemplar e dedicação inegóvel, recebeu o título de professor emérito. A vida do Dr. Carvalho foi marcada por tragédias pessoais. Aos 50 anos, perdeu sua esposa, Maria das Graças, uma mulher incrivelmente forte e dedicada que o ajudou na sua trajetória profissional e pessoal. Com a morte da amada esposa, o Dr. Carvalho se dedicou ainda mais à causa da saúde pública, sabendo que era o que ela gostaria. Hoje, ele será lembrado como um grande médico, educador e homem de fé. Ele foi também apaixonado por jardinagem, plantando incontáveis árvores e flores em seu quintal, criando uma oásis de paz e beleza no meio da cidade. E suas regrinhas de madeira, cuidadosamente esculpidas, serão lembradas por todos que tiveram a honra de conhecê-lo. E ele morreu como ele viveu, dedicado às pessoas e com as mãos sujas de sangue, por ter passado os últimos dias consolando pacientes e cuidando dos seus filhos. E hoje, no seu quarto, soa a música triste de uma sanfona velha, e o cheiro de pão fresco que sempre saía da sua cozinha lembra-nos do grande médico e humanitário que foi o Dr. João Batista Carvalho. Hoje, com tristeza e respeito, registramos a partida da ilustre doutora Elisa Ferreira. A senhora, que nasceu em uma pequena vila do sertão pernambucano, alcançou incontáveis vitórias ao longo de sua vida, e hoje ela repousa enquanto nossa estrela mais brilhante. Elisa nasceu em 1950, na pequena aldeia de Água Verde, distrito do município de Santana do Sirinhaém. Crescida num ambiente humilde, a senhora sempre foi conhecida por sua habilidade em encontrar soluções criativas para problemas cotidianos. Aos 18 anos, com um coração deslumbrado pela ciência e determinada a mudar o mundo, Elisa partiu para Belo Horizonte buscar conhecimento e experiências inéditas. Na Universidade Federal de Minas Gerais, Elisa estudou biologia e se destacou em suas atribuições acadêmicas. A senhora, então, percebeu que a ciência podia ser o meio para transformar a vida das pessoas. Formada em 1973, Elisa decidiu voltar ao sertão, onde dedicou-se à proteção ambiental e educação científica nas comunidades locais. Elisa fundou a Associação de Proteção e Educação Ambiental, APEA, em 1980, que, na época, era uma das poucas ONGs do Brasil dedicadas à preservação e educação ambiental. A APEA tornou-se um referencial no campo, com a senhora sendo agraciada com a Ordem do Mérito Cultural em 2015.
Com a experiência adquirida ao longo dos anos, Elisa inovou e criou programas educacionais que abordavam questões ambientais em escolas públicas. Com o apoio do Ministério da Educação, seu projeto se expandiu por todo o Brasil. Em 2006, a senhora recebeu a Medalha da Inconfidência pelo trabalho inegavelmente revolucionário em educação. Entre seus principais projetos estava o Instituto Elisa Ferreira de Educação Ambiental, IEFEA, que reunia pessoas do mundo inteiro com o objetivo de compartilhar conhecimento e criar um ambiente de aprendizado. O IEFEA foi premiado como a melhor iniciativa educacional ambiental da América Latina em 2018. Além disso, Elisa dedicou-se às artes visuais, tendo uma coleção impressionante de pinturas e esculturas que refletiam a essência da vida, como ela mesma. Seus trabalhos foram exibidos em várias galerias por todo o país. Ao longo de sua vida, Elisa enfrentou dificuldades e tragédias pessoais, como a perda de seu marido em um acidente de carro em 1992 e, mais recentemente, a doença que lhe causou grande sofrimento. Mas sempre seguiu adiante com sua forte vontade de vida e compromisso com o bem-estar de outros. Nos últimos anos, Elisa dedicou seu tempo às flores e ervas, cultivando uma bela coleção em seu jardim. Ela gostava de sentar-se na varanda da casa, olhando para o horizonte enquanto tocava sua sanfona, escrevendo poemas sobre amor e esperança. Ao se despedirmos de Elisa Ferreira, não podemos esquecer que ela foi uma força da natureza, um exemplo de dedicação à educação e à proteção ambiental, e, acima de tudo, uma mulher admirável e inspiração para todas as gerações. Elisa repousará em sua casa, rodeada por flores, ervas, livros e seus adorados projetos, como um símbolo da vida que sempre promoveu e defendiu. Ela vive e viverá eternamente na memória de todos que tiveram a sorte de conhecê-la. Amém. No coração do Brasil, surgiu uma voz que cantou as esperanças e os sofrimentos de um povo. Chico Buarque, aquele genial artista cuja música é o reflexo da alma brasileira, deslumbrando-nos com suas letras poéticas e engajadas. Ele é mais do que um cantor, é uma espécie de profeta que fala através dos ritmos de sua guitarra, a linguagem universal do amor, da luta e da resistência. Nas ruas de Rio de Janeiro, ele nasceu, cresceu e aprendeu a cantar o romance e a tristeza de seu povo. As melodias de suas canções surgiam das matas verdes do Morro do Castelo e dos campos marcados pela luz do sol de seus céus. No entorno da música, ele encontrou solução para os problemas do mundo, a fonte da vida, o meio para se expressar. As notas de suas composições são como as ondas do Maracanã, quebradoras e belamente vindoura do Atlântico. A sua voz é como o som do futebol na Copa do Mundo, vibrante e emocionante. Seus versos são lembranças da história do Brasil, como se ele tivesse sido pintor de poemas que capturam a vida, o amor, o sofrimento e a esperança. A música de Chico Buarque é a dança da vida brasileira, vibrante, multifacetada e cheia de emoções. Ele cantou sobre amor e desamores, política e resistência, sobre o que significa ser um brasileiro no Brasil. A sua música é uma espécie de carta ao mundo, um olhar para o passado e o futuro com uma visão clara do presente. É como se Chico tivesse dito: a música é a nossa lua, nos guia em noites claras e obscuras. Somos poetas e lutadores em uma única pessoa. E assim ele se tornou um símbolo da música popular brasileira e da resistência cultural do país. Não é por acidente que ele foi chamado de o mais brasileiro dos brasileiros, pois sua música deslumbreia o mundo com a beleza de suas letras e a força de sua consciência política. Seus versos são um hino à vida, uma declaração do amor ao Brasil e ao seu povo. Chico Buarque é mais do que um artista, é a alma do Brasil em suas notas e letras. Sua música é o nosso coração cantado, é a história da nossa vida e das nossas lutas. Ele é uma espécie de herói nacional, que cantou as esperanças e os sofrimentos do Brasil em sua música, levando-nos todos ao cume da emoção e da beleza. E isso será sempre seu legado. No coração do Rio de Janeiro, onde as montanhas se abraçam o mar, nasceu Chico Buarque, filho da inteligência iluminada pelo sol carioca. Em uma família que vivia em harmonia com os livros, as discussões e a música, o menino herdou o legado de seu pai, Sérgio Buarque de Holanda, historiador do Brasil. O mundo de Chico foi um palco perpétuo, onde os sonhos eram escritos em versos e cantados nas horas vagas.
A vida era uma melodia que surgia das páginas dos livros e despertava em seu peito uma curiosidade insaciável. Esse ambiente encantado, cheio de amor e sabedoria, foi o berço do gênio artístico que mais tarde marcaria a história da música brasileira. Ao olhar para as colinas de Santa Teresa ou ao escutar a batida da Maracanã, Chico deslizava versos felizes como se tivesse 1000 anos em suas mãos. Ele era um menino comum, mas com um coração especialmente feito para compor canções que falavam do amor, da tristeza e das esperanças de todos os cariocas. Cresceu sob a sombra dos morros cariocas, onde o sol brilhava em suas páginas e as nuvens cantavam seus versos. A música era parte do ar que respirava, um ritmo constante que batia nos seus sentimentos. A vida era uma canção, e Chico aprendeu a tocá-la com a mão esquerda, criando melodias que falavam da alma de seu povo. Ao lado de sua família, ele aprendeu a importância de preservar a memória do passado e cultivar a semente da criatividade. E é nessa terra, nesse céu carioca, que Chico Buarque nasceu, floresceu e se consagrou como um gênio inata, cuja música continua tocando no coração de todos aqueles que adoram o Brasil e a sua magia. E é nesse céu carioca, onde as montanhas se abraçam ao mar, que Chico Buarque nasceu, floresceu e se consagrou como um gênio inata, cuja música continua tocando no coração de todos aqueles que adoram o Brasil e a sua magia. No coração da capital, enquanto os céus de Rio de Janeiro se despenhavam em ondas de azul e branco sobre as colinas, surgiu uma voz que transformaria a música brasileira para sempre. Chico Buarque, um jovem cheio de sonhos e esperanças, mergulhado nas águas quentes do conhecimento arquitetônico. Ainda assim, as notas musicais e os versos literários pareciam ser o sol e a lua de sua alma. No entanto, seus estudos arquitetônicos não o distraíram completamente do mundo das artes. Em vez disso, essa formação proporcionou-lhe uma visão mais detalhada sobre a harmonia e a beleza que se escondem na estrutura de um edifício, algo que, posteriormente, transferiu para suas composições. As primeiras canções foram like um broto de vida em meio a uma paisagem invernal. As letras eram poesia, e cada nota era um olhar mais profundo no coração das pessoas. A essência da vida brasileira estava presente em suas composições, e o mundo todo prestou atenção a esse menino que transformava sentimentos em sonhos. Mas a ditadura militar veio como uma tempestade no horizonte, amontoando nuvens cinzas na horizontes de liberdade do país. A censura e a repressão se estabeleceram em todo o território nacional, e Chico Buarque foi alvo dessa força cruel. Mas ele recusou-se a ceder. Sua verdadeira vocação, sua identidade como artista, estava em jogo. Ele não poderia ser silenciado nem subjugado, e assim, mais forte que nunca, ele continuou a lutar contra as adversidades. As dificuldades apenas o fortaleceram. Seus versos tornaram-se mais poderosos e suas canções mais vibrantes. A música brasileira foi redefinida, com um tom mais profundo, mais consciente da liberdade perdida e a luta pelo retorno à democracia. Chico Buarque se transformou em um símbolo do espírito brasileiro, resistente e determinado a preservar sua identidade, mesmo nas horas mais difíceis. E assim, com o passar dos anos, ele veio a ser considerado como uma figura icônica na música brasileira, um símbolo da coragem de lutar pelo que se acredita e pela liberdade de expressão artística. Sua vida é uma história viva de resistência, amor à terra natal e determinação em preservar a herança cultural do Brasil. Em suas vidas, alguns têm o destino de encontrar a luz do sol em um instante, enquanto outros precisam percorrer desoladas estradas antes de ver aquele brilho. A vida de Chico Buarque é uma jornada cheia de estrelas que se posicionaram no céu da sua carreira. A música era um amigo fiel, um conforto constante em seus tempos de dificuldades e alegrias. As canções, os versos, as notas que caíram da sua mente eram mais do que apenas composições. Eram a expressão mais pura de seu coração, uma lânguida homenagem às emoções e ao amor pela terra brasileira. Brasil! Quem melhor que ele para cantar o Brasil? Aquela terra cheia de encantos e desgarradores contraste. Chico Buarque, a luz que ilumina o caminho. Um coração em rítmicos versos se esconde. Encanto de amor e saudade, seu legado vive. Sob as alas do tempo, sempre bem-vindo. Na paisagem do Brasil, sua voz surge. Como o som do mar no banhado da manhã. Ele fez flutuar a identidade nos corações.
em um tecido de harmonias e sonhos. Carioca, ele surgiu em meio à brincadeira, na casa dos versos e melodias. Com as mãos no solo, ele levantou o rosto e mostrou que a arte é a linguagem do povo. Sua voz venceu, sua música não se esquece. Canta em corais de amor, protesto e esperança. O ícone da liberdade, uma espécie de torre, que encerra os horizontes com a força da poesia. A verdade é que Chico Buarque foi um caminhante, um artista que recriou o olhar para dentro. E com esse olhar, ele desbrilhou o mundo. Como uma luz na escuridão, seu legado nos inspirou. A cada verso, a sua voz enche o espaço. Um corpo de sonho que canta em notas altas. Ele ensinou que mesmo as coisas difíceis podem ser belas. Que a arte é um olhar, uma mão, um coração aberto. Chico Buarque, o eterno canto. O legado de um herói encantador. Sua voz continua vibrando em nossos peitos. Uma memória viva, um tesouro inalienável.